ser humano foi feito de maneira especial para que fosse possível para a gente um relacionamento de amizade com Deus. Deus se propôs a se relacionar conosco de uma maneira especial. Em toda a criação, só nós conseguimos nos relacionar com Deus através de uma amizade. Deus se propôs a isso. Só que o ser humano, ele não se contentou com isso aí. Parece que não foi suficiente. Tudo aquilo que Deus ofereceu, a amizade com Ele, a esse relacionamento de proximidade, de profundidade, a Bíblia nos conta que não foi a nós, eu digo a nós porque estávamos representados lá, não foi suficiente. Me parece que pelo afã ou desejo do ser humano em ser livre, o ser humano optou em ser seu próprio Deus, em romper o relacionamento com o Criador. Não quero mais esse relacionamento, a gente prefere a gente. Vamos ao nosso jeito, nós queremos ser o nosso próprio Deus. Só que aí começa a confusão. Porque aquele fio que estava conectado, ou se havia alguma conexão entre Deus e a humanidade, essa conexão foi rompida. Esse fio ele foi cortado de alguma maneira. E é interessante a gente notar pelo relato bíblico que não somente a conexão entre Deus e a humanidade, homem e mulher com Deus foi rompida, mas também a conexão entre o próprio ser humano. O pecado que a gente chama, através das Escrituras, esse erro, essa decisão errada do ser humano, quebrou, rompeu essa conexão. O homem e a mulher passam agora a não reconhecer mais a Deus e, na verdade, sequer reconhecem um ao outro. Aquilo que antes era a harmonia na criação, aquela harmonia que existia entre Deus e a humanidade e entre os seres humanos, não existe mais. Foi rompido, esse fio, ele foi arrebentado e aí o negócio ficou feio. Essa é a nossa história da humanidade. E a partir daí nós começamos a ver e perceber nos relatos bíblicos um Deus que se propõe a se reconectar com os seres humanos. Um Deus que se propõe, por sua graça e por seu amor, a se reconectar conosco. E a grande pergunta dessa noite é: como Deus se conecta aos seres humanos? Como Deus se conecta a nós? Como isso é possível, mediante isso que eu já afirmei, que nós mesmos decidimos romper o nosso relacionamento com o Senhor? E aí eu quero falar nessa noite de algo que para nós aqui como igreja é muito caro, é muito valioso. Eu quero falar sobre o amor e a graça de Deus. Porque quando eu pergunto, ou quando a gente se faz essa pergunta, como ser humano, ou como Deus se conecta ao ser humano, e como é possível então nós sermos ligados de novo a Deus, eu só tenho uma resposta bíblica para dar. E a resposta bíblica é amor e graça. Talvez na sua cabeça ou na minha, ou para aqueles que são mais religiosos, logo venha na nossa mente a obediência. Mas a obediência, pela obediência, não vai te conectar ao Senhor. Aliás, quem de nós vai conseguir obedecer todos os mandamentos do Senhor? Paulo vai dizer que se a gente errar em um, nós erramos em todos. Se a gente pisar na bola em um mandamento, nós pisamos na lei inteira. Então é impossível, é como se Paulo deixasse claro, olha, é impossível que essa conexão seja feita pelo nosso próprio esforço. É impossível. Essa conexão tem que ser feita pelo próprio Deus. E ela é feita, ou Deus se conecta conosco através do seu amor e da sua graça.
O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, disse Martinho Lutero. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Lutero disse isso. E ele disse mais: o amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. Biblicamente falando, nós estamos perdidos. Sem o amor de Deus, nós não temos condições de nos achegarmos a Ele. Ou seja, não vale a pena, nós não valemos a pena para Deus. Não há em nós mérito algum. Não há em nós, em cada um de nós, a começar em mim, algo que Deus possa olhar e falar: não, espera aí, pelo Ronde vale a pena. Pelo João vale a pena. Pelo Adrian vale a pena. Não há em nós, não há em ninguém de nós algo que valha a pena para que Deus venha até a gente. Não há. Estávamos todos perdidos, não há mérito em nós. Aí você pode pensar: mas eu cresci numa igreja onde desde pequena eu observo os mandamentos do Senhor, eu obedeço, eu sou fiel, eu sou justo. Sabe que quando a gente fala sobre justiça na Bíblia, sobre fidelidade, nós estamos falando mais da justiça dele, da fidelidade dele, do que a nossa própria justiça e fidelidade. Porque não há um justo sequer, Paulo disse, não há quem busque a Deus. Não há em nós fidelidade, nós não somos fiéis a Deus. E eu afirmo a você, eu também não sou fiel a Deus. Eu sei que quando eu falo essas coisas aqui na VID, a gente fica assustado. Eu estava lembrando aqui com o pessoal do ID, agora há pouco, quando eu disse aqui que eu não confiava em Deus. E aí alguns ficaram escandalizados comigo, sem refletir um pouco. Quando eu digo que eu não confio em Deus, não é porque Deus não seja digno de confiança, é porque o meu coração é pecador e eu de fato não confio sempre nele. A mesma coisa é quando eu afirmo que eu não sou fiel a Deus, eu estou dizendo que eu sou tão pecador quanto você. E que a minha fidelidade a Deus muitas vezes é falha. E que eu preciso confiar na fidelidade dele, no amor dele. Então, se não há algo em mim, em você, que vale a pena, esse amor de Deus é incondicional. Eu concordo com Lutero. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, porque nós não valemos a pena, nesse sentido. Não há algo em nós que chame a atenção de Deus e fala: puxa vida, aquele ali vale a pena, esse merece ser amado. Mas Deus, no seu amor, Ele cria em nós algo que vale a pena. Deus cria o que vale a pena ser amado por seu amor e por sua graça. Graça é favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas nós recebemos. Graça é você e eu recebermos alguma coisa que nós não merecíamos receber. É favor imerecido. Deus, Ele se propõe a se conectar conosco por graça, simplesmente graça dEle. Ele nos dá de si por sua graça. Ele quer se relacionar conosco por sua graça, porque nós não merecíamos isso pelo que nós fizemos e pelo que nós continuamos a fazer. A gente continua a pecar todo dia. Ou há um super crente aqui?
Tem alguém que está com uma capa aí de super crente, de repente vai aparecer aqui tentando voar. Eu não sei, mas eu acredito que não há nenhum super crente aqui, nenhum super-herói de Jesus, uma heroína de Deus. É graça dele, é graça do Senhor. E quando a gente fala sobre amor e graça, a gente está falando de algo essencial na mensagem evangélica. Aliás, mensagem evangélica que está bagunçada. Mensagem evangélica que está pervertida. Mensagem evangélica que está um horror. Porque muitas vezes o que nós vemos e ouvimos na mensagem evangélica no nosso país não tem nada a ver com amor e graça de Deus. Amor e graça são essenciais para a gente responder a pergunta principal de hoje: como Deus se conecta conosco? Deus não se conecta conosco pela nossa filiação a uma denominação, a uma igreja, uma instituição religiosa. Ah, mas eu vou me tornar membro então, porque daí eu vou ter conexão com Deus. Não, esquece. Não é assim que Deus se conecta conosco, não é sobre isso a conexão com o Senhor. A conexão com Deus não é sobre você dizimar, ofertar, não é sobre você jejuar, não é sobre você observar, não é nada disso, essa não é a conexão. Não é isso que é essencial para a nossa conexão com o Criador, com o Senhor. A conexão com Deus não se dá pela obediência simplesmente dos seus mandamentos, pela observância dos seus mandamentos. Não, Jesus encontra um homem rico e esse homem rico quer segui-lo e Jesus bate um papo com ele e esse início do papo é: você observa os mandamentos? E aquele homem fala: desde criança eu observo os mandamentos. Pô, legal, show, mas faz o seguinte então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E esse cara, diz o texto bíblico, que volta para casa triste, porque ele era dono de muitos bens. Ele não estava disposto a servir a Jesus, ele não queria de fato se conectar com o Senhor. Porque ele já tinha um Deus muito claro na sua vida, uma conexão muito mais forte, que eram os seus próprios bens. Então, amor e graça eu preciso colocar como algo central. Mas algumas coisas têm me preocupado na mensagem do Evangelho no nosso país. E eu tenho que compartilhar com vocês. Nós estamos tirando aquilo que é essencial, central na mensagem do Evangelho. E estamos criando um outro Evangelho. Estamos perdendo a resposta certa da conexão de Deus com a humanidade. Estamos tentando dar outras respostas que não são evangélicas, não tem a ver com o Evangelho. Por exemplo, algo que me preocupa muito no nosso país, essa polarização que a gente está vivendo. Uma polarização que tem atingido fortemente as igrejas evangélicas. Me parece que o Evangelho agora ele tem um lado estranho. E aqui eu falo de todos os lados. Seja qual lado você opte, qual lado você deseje, qual lado você concorde, mas nós temos feito o quê? Nós temos pegado o lado que a gente concorda, o lado que a gente gosta, o lado que a gente deseja, em qualquer narrativa, em qualquer discussão, e ali a gente traz como o Evangelho. Mas não é Evangelho. Não é Evangelho. Não tem o amor e a graça de Deus. Na verdade, estamos nos degladiando. Na verdade, a polarização é uma guerra. E eu percebo que nós estamos no meio de uma guerra onde o que tem sido atacado
de maneira mais contundente, talvez você não perceba isso, mas a gente precisa atentar para isso e olhar com mais calma. Não são as questões políticas, visão política, espectro político, ideológico, enfim. Mas sim, para nós, seguidores de Jesus, pensando agora como igreja, a mensagem do Evangelho, a centralidade do Evangelho, o que há de essencial no Evangelho, eu disse aqui, amor e graça. Eu te convido a abrir lá em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Olha o que Paulo te diz a partir do versículo 1. No versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É como se Paulo dissesse, a gente pode trazer para nós agora, ó cristãos insensatos, bando de crente insensato, quem enfeitiçou vocês? Que feitiço é esse? O que está acontecendo? A mensagem pregada do Evangelho, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, foi tão clara como se vocês pudessem visualizar Jesus Cristo sendo crucificado. É como se um filme passasse na frente dos olhos de vocês. Paulo está dizendo que eles tinham pregado com riqueza de detalhes, com clareza a mensagem do Evangelho, de maneira tal que aquilo, a maneira como eles estavam se afastando do Evangelho, assustava Paulo. Paulo estava assustado com aqueles irmãos e aquelas irmãs ali daquela região, porque ele sabia como eles tinham pregado, ensinado o Evangelho, mas para Paulo parece que eles estavam enfeitiçados, porque não tinha a ver com o conteúdo que tinha sido passado, a maneira como tinha sido passada, eles tinham recebido, mas parece que haviam esquecido da centralidade do Evangelho. Por isso que Paulo tem um tom de revolta, que vocês viram como num filme, e parece que esqueceram, parece que não entenderam ainda a mensagem do Evangelho. É o que eu penso hoje no Brasil. Uma igreja que não entendeu o Evangelho muitas vezes. Uma igreja que está se apegando a ideologias, uma igreja que está se apegando a gostos pessoais, decisões pessoais, uma igreja que está se apegando, sei lá o que, a sua visão, a sua interpretação das coisas, a sua leitura do mundo, mas está em detrimento, esquecendo-se do Evangelho, se afastando do Evangelho, ou dizendo que aqueles gostos pessoais, aquelas decisões, aquelas interpretações, aquela visão da vida, aquela visão de tudo que está ao nosso redor, aquilo é o Evangelho. Uma igreja emocionada com isso, uma igreja que está se esquecendo da graça de Deus, do amor de Deus, uma igreja que está se degladiando, e não só se degladiando, uma igreja que está ameaçando os outros de fora. Uma igreja que parece que está indo para a guerra, e está desejosa de bater nas pessoas, de excluir as pessoas, de sei lá o quê. É tudo muito doido isso. E eu me pergunto, onde está o Evangelho? O que aconteceu com o Evangelho? O que aconteceu com aquilo que é essencial no Evangelho? O amor e a graça de Deus. Nós olhamos para a guerra lá, Israel, Palestina, faixa de Gaza,
E nós, à distância, sem conhecimento algum, muitos de nós se limitam, o conhecimento está limitado ao WhatsApp. Aliás, não é uma fonte de conhecimento. Desculpa, vai doer para você. WhatsApp. Recebeu uma mensaginha de WhatsApp? Não acredita naquilo com todo o teu coração, toda a tua fé. Não toma aquilo para você como verdade. Vai estudar, vai pesquisar, vai ler com mais calma. E se você não tiver tempo, não tiver paciência para fazer isso, não fala nada. O silêncio. Provérbio vai dizer que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio. Não repassa mensagens de WhatsApp que você não tem conhecimento. E nós estamos olhando, às vezes, à distância para uma situação extremamente complexa. Nós não estamos lá. Nós não fomos para lá. Nós não sabemos o que a gente está falando. Mas nós estamos dando os nossos pitacos. E o pior, nós estamos dando os nossos pitacos, seja para qual lado for, em nome de Deus, em nome do Evangelho. E nós estamos, na verdade, nós estamos acabando com o essencial do Evangelho. Porque a nossa mensagem é: eu sou o dono da verdade, eu conheço a verdade, Deus está comigo. Sabe esses grupos de condomínio de WhatsApp? Você faz parte de grupo de condomínio de WhatsApp? Algum grupo? É gostoso esses grupos de WhatsApp de condomínio, né? É gostoso? É maravilhoso. Claro que estou sendo irônico. Eu estava lendo ontem, não sei porquê, eu perdi meu tempo lendo. Mas uma senhora fez uma pergunta lá no grupo de WhatsApp, questionando a gestão do condomínio. E para qualquer um que está fazendo uma leitura no nosso condomínio lá, uma leitura mais honesta, menos passional, entende que a gestão nova é uma ótima gestão perto da antiga. Só que lembra, a galera está mexendo com as suas paixões. Então tem um pessoal que é amigo da gestão antiga. E eles estão chateados com essa nova gestão, porque não é a gestão antiga. Então, enfim, não conseguem enxergar o que está acontecendo. E essa senhora, ela fez uma pergunta que tinha a ver com a gestão do condomínio nova, e uma outra pessoa respondeu educadamente: olha isso, aquilo, e tal. Essa senhora retornou e falou o seguinte: você que é a gestora, você que é quem administra o condomínio agora? Lógico que não, ela sabia que não. Essa outra pessoa que tinha sido educada falou: não sou eu. Mas eu respondi educadamente, como ninguém respondeu a senhora, eu simplesmente relatei os fatos, como mais alguém que mora dentro desse condomínio. Aí essa senhora ficou muito brava, e ela soltou os cachorros naquela pessoa que tinha sido educada. Beleza, briga de condomínio. Só que, logo após um tempo, ela não contente, ela colocou um vídeo evangélico, de uma pessoa com uma mulher com uma Bíblia na mão, vindo dançando, e como se dissesse assim: pode falar mal de mim, pode vir contra mim, mas Deus é comigo, e Deus vai me honrar. Eu fiquei com uma vergonha de ser crente naquele momento, mas ao mesmo tempo não, porque eu falei: esse Deus que ela está falando não é o Deus que eu conheço, ela está falando de outro Deus. Esse Deus que ela está falando não é o Deus do Evangelho, porque essa senhora não entendeu o que há de essencial no Evangelho: amor e graça. Amor e graça. É legal quando Paulo vai falar sobre o amor, lá no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, porque no capítulo 12 ele vem falando de dons na igreja, né? E quando a gente pensa em dons na igreja, sobre serviço e dons, e
e tudo que o Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo na igreja, os dons, e tem dom de tudo que é jeito, né? A igreja se completa, há pessoas que servem, há pessoas que falam, há pessoas que organizam, há vários dons distribuídos na igreja, isso é muito importante. E Paulo no capítulo 12 está falando desses dons. E quando ele vai fazer essa virada no capítulo 13 de assunto, ele vai falar do amor, ele fala assim: eu passo agora a falar para vocês de um caminho superior, um caminho mais excelente. Ou seja, há algo superior aos dons na igreja. A grande discussão na época era dom de línguas, era profecias, era isso ou aquilo, e Paulo vai ali organizando essa questão, mas quando ele vai falar sobre amor, ele fala: eu passo agora a falar de um caminho superior. Que caminho superior é esse? É o amor. Esses dons todos, tudo que você possa fazer na igreja, exercer, sem o amor, é nada, é barulho, isso aí não serve para nada. Paulo vai falar em Coríntios capítulo 13. O amor é um caminho superior. Quando a gente vai estudar na teologia sobre o amor de Deus, o amor é colocado como um atributo de Deus. Só que João, por exemplo, ele define de alguma maneira, e é difícil para a gente definir Deus, é difícil a gente conversar sobre Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos tão finitos, tão pequenos, que para a gente falar sobre Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é fácil para nós. Mas João tem uma maneira de definir Deus, e ele fala: Deus é amor. Me parece que João ele está falando da essência do próprio Deus, e que essa essência de Deus é o amor. Isso conversa muito com a aplicação de Paulo, quando Paulo fala que o amor é o caminho superior, é o caminho mais excelente, muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. Lá em Coríntios 13 mesmo, Paulo vai dizer, e ele vai falar sobre aquilo que não, os dons vão desaparecer, mas fé, esperança e amor permanecerão. Essa tríplice virtude, fé, esperança e amor. Mas no próprio capítulo 13, Paulo vai dizer que o amor ele é maior, ele permanece, ele é superior à fé, por exemplo. O amor é superior. Você pode ler depois, lá no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O amor me parece ser, de fato, a essência do próprio Deus, por isso que João diz: Deus é amor, e por isso que Paulo aplica: olha, o caminho superior, o caminho que vocês devem tomar, se vocês vão fazer qualquer coisa. Paulo vai dizer no comecinho do capítulo 13, que se a gente até se sacrificar, se deixar ser queimado em favor dos outros, se não tiver amor, é um sacrifício em vão. Em tudo que eu fizer, se não tiver amor, é em vão. Por quê? Porque Deus é amor. O nosso Deus é um Deus que ama, e amor e graça caminham juntos. Porque Ele é amor, Ele é gracioso, Ele estende a sua graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos receber. Ele nos dá, inclusive, o amor dele também é reflexo da sua própria graça. Porque nós não merecemos esse amor, mas mesmo assim, Ele nos ama. Ele nos ama. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: não anulo a graça de Deus, não considero a graça de Deus algo sem sentido, porque aqueles irmãos estavam tentando viver pela obediência à lei, aqueles irmãos queriam fazer do seu jeito, aqueles irmãos achavam que a sua religiosidade os conectaria a Deus, e Paulo está falando: não,
essa religiosidade aí, o legalismo de vocês, essa obediência à lei de nada serve, não conecta vocês a Deus, vocês estão se enganando. Enfim, a nossa visão do mundo, as nossas interpretações, inclusive, aquilo que a gente acha que é justo, que é certo, a nossa visão ideológica, política, nada disso nos conecta com o Senhor. E quando nós começamos a defender isso com unhas, com força, com violência, nós estamos nos perdendo do Evangelho. Nós estamos nos perdendo da essência do Evangelho. Nós estamos, na verdade, criando um outro Evangelho. Quando nós colocamos em qualquer figura humana que seja, qualquer governante, uma esperança, uma expectativa messiânica, de qual lado seja, quando nós ficamos cegos para fazer a leitura correta, observarmos com justiça as situações, quando a gente coloca essa paixão toda para defender pensamentos, filosofias humanas, pessoas que erram, nós estamos viajando na maionese, e muitas vezes a igreja tem feito isso em nome do Evangelho, e a pergunta é: que Evangelho é esse? Que Evangelho é esse? A nossa mente está tão polarizada, que dependendo do lado que você tiver do espectro político, você está pensando que ao falar isso, eu estou do outro lado. Aliás, eu escuto isso direto, e as pessoas nem têm ideia em quem eu voto. Eu não sei se você soubesse em quem eu votei nas eleições passadas, se ia te animar ou te desanimar. Mas eu também não tenho que te contar em quem eu votei. E eu faço isso com livre consciência. Mas a nossa mente está tão polarizada, e nós estamos tão enfeitiçados com outro Evangelho, que quando eu falo isso aqui, incomoda tanto, que tem gente que está pensando que eu estou defendendo um lado ou outro, quando eu estou nem aí para todos os lados. E estou falando agora, a Ju me conhece, pode confirmar para vocês, estou nem aí. Eu não vou falar outra expressão, porque daí pode escandalizar alguém aqui. Mas talvez você consiga entender que expressão eu ia falar agora. A minha preocupação é com o povo. Com o povo. Eu não estou preocupado em defender qualquer governante. O que a gente tem que... A leitura é, primeiro, são homens falhos, mulheres falhas. Segundo, as suas administrações podem ser horrorosas, horríveis, e a gente tem que parar com essa paixão que a gente tem por governantes. Terceiro, não é o maior propósito da nossa vida ficar discutindo política, defendendo político. Nós precisamos pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E se uma administração pública não está atendendo às necessidades do povo, não está fazendo com que o pão chegue à mesa do mais necessitado, nós devemos criticar, sim. Nós devemos nos posicionar, sim, independentemente de lado. Porque o nosso lado não é nenhum desses lados aí. Ou não? O meu rei, o seu rei é Jesus Cristo. E a nossa preocupação é com o Evangelho. Olha só o que Paulo diz para aqueles caras que tinham um problema um pouco diferente, mas eles estavam também criando um outro Evangelho. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 6, admiro-me, de Gálatas mesmo, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia o Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado.
evangelho, esse outro evangelho que não é evangelho, é maldito. É maldito. E ponto final. É sobre isso. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Deus quer se conectar com a humanidade. E Ele faz isso através do seu amor e da sua graça. Isso é essencial na mensagem evangélica. Isso é que é essencial. E como a gente coloca isso na prática? Como que a gente pode praticar isso no nosso dia a dia? O que eu posso fazer? Nós temos que parar de apontar o dedo condenatório para as pessoas. Nós ficamos com discussões vãs, principalmente na internet. Parece que há uma certa batalha na internet, uma guerra, né? De achismos e opiniões, e virou um campo de guerra. Não que você não deva falar, eu também falo sobre assuntos, não que você não possa, e você tem toda a liberdade. Na verdade, você faz o que você quiser nas suas redes sociais. Se você quer continuar brigando com as pessoas, brigue. O que eu estou falando é que o Evangelho nos constrange a outra atitude. Lembra? Deus nos tirou, Pedro vai falar isso, que Deus nos resgatou da nossa antiga maneira, uma maneira vazia de viver, um estilo de vida vazio. Para mim, quem vive para brigar na internet tem um estilo de vida vazio. Está faltando alguma coisa. Deus nos tirou de lá. Então, ao invés de a gente ficar apontando o dedo condenatório para as pessoas, aponta para a cruz. Aponta para a cruz, aponta para a solução. Aponta para o amor e para a graça de Deus. Que oportunidade nós temos. Que oportunidade maravilhosa a gente tem de apontar para o amor e para a graça de Deus, para o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido, aquele que de fato tem poder para nos resgatar, para mudar a nossa vida, para nos transformar. A gente precisa aproveitar a oportunidade de apontar para a cruz do Calvário, para a solução que Deus deu, para um Deus que decidiu se conectar conosco, e que Ele mesmo se oferece para que essa conexão seja possível. Ele mesmo se oferece. Se você colocar toda a tua força, todo o seu anseio, todas as suas expectativas, nos governantes desse mundo, você vai se decepcionar. Você não vai encontrar o que você busca encontrar. Não vai ter jeito, de jeito nenhum. Por isso, eu também peço na prática, e aqui a gente está numa prática assim, ao invés disso, faça aquilo. Ao invés de você destilar ódio por aí, viva e pregue o Evangelho. O tempo que você, eu perdemos destilando ódio, é o mesmo tempo que a gente pode investir para pregar o Evangelho, para usar a criatividade e pregar o Evangelho. Ronde, mas eu gosto de discutir política. Legal, eu acho legal, sério mesmo, não estou sendo irônico agora, acho muito legal. Arruma uma roda de conversa para discutir política. Gente, redes sociais não resolve, nesse sentido não. Redes sociais resolvem um monte de outras coisas, ajuda muito, mas não vai funcionar isso, você não vai mudar ninguém. Aliás, há estudos, pesquisas mostrando que nada, nem as fake news, acredita nisso? Nem as fake news conseguem mudar a opinião das pessoas nesse mundo polarizado que a gente está. Quem é atingido pelas fake news são aquelas pessoas que estão em dúvida de alguma coisa. Mas os apaixonadas não mudam.
As fake news são inclusive para fazer bagunça, para fazer estardalhaço, para fazer barulho. E a gente vai viver agora as eleições municipais, vai ter muito barulho. Mas eu duvido, se a gente fizer uma pesquisa aqui, que as fake news, ou qualquer dessas fake que exista por aí, vai mudar a tua opinião, a opinião que você já tem formado em relação às nossas eleições. A não ser que você seja alguém em dúvida. Mas então pensa comigo, destilar ódio não vai resolver nada. Brigar na internet ou em qualquer outro lugar não vai resolver nada. Conversar sobre política é legal? Converse sobre os assuntos, faça uma roda de conversa, arma um churrasco e fala, hoje nós vamos conversar sobre isso. Mas viva. E pregue o amor. E por último, também prático, eu não estou querendo chorar, tá? Porque eu só choro quando eu estou cansado. Eu não estou cansado, minha garganta mesmo que está ruim. Ao invés de excluir pessoas, acolha as pessoas. A gente também tem se dedicado muito ao excluir pessoas das nossas vidas, por opiniões diferentes. Ao invés de excluir pessoas por opiniões diferentes, acolha as pessoas com as suas diferenças. Acolha. Gente, como pastor eu escuto de tudo, né? Escuto de tudo. Opiniões diferentes. As pessoas chegam para mim achando que eu sou A, B ou C, em qualquer assunto, então elas vêm todas animadas e falam um monte de coisa, eu escuto. Enquanto eu estou escutando, eu estou pensando, vale a pena eu contrapor alguma coisa ou não vale a pena? Vai ser útil ou não vai ser? E muitas vezes não vale a pena. Muitas vezes o que eu faço? Eu escuto, terminou, eu abraço, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, ótima semana, é isso aí, estamos juntos. Eu acolho. Não tem porquê opiniões diferentes, jeitão diferente, convicções diferentes, nos separar. Eu não preciso excluir ninguém da minha vida por pensar diferente de mim. O caminho do Evangelho é acolher. Por que essa prática? De novo, porque o que é essencial no Evangelho é amor e graça. Nós vamos cantar novamente o cântico que a gente cantou pela primeira vez aqui na Vide hoje. Eu gosto muito desse cântico, porque ele se posiciona, quem compôs se posicionou como a gente gosta de se posicionar aqui. Logo eu, um pecador, uma pecadora. Logo a gente que não merece o amor de Deus. Logo a gente que não temos nada para oferecer ao Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele vem com a graça dEle. Nós, pobres pecadores, fracos, recebemos de graça o amor do nosso Deus. Então, enquanto a gente canta, você e eu, nós também oramos por isso. Faça essa oração cantada. Senhor, primeiro, agradeço pela Tua graça, pelo Teu amor. E a minha resposta a essa graça e Teu amor vai ser que eu vou viver essa graça e amor para os outros iguais, para o meu próximo. Eu quero estender essa graça, esse amor do Senhor. Esse é o Evangelho. É assim que Deus se conecta conosco, por amor e graça. E nós vamos caminhar nesse mês, entendendo Cristo e suas linhas de amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.